Show, galerinha. Estamos de volta. Vamos dar prosseguimento aqui ao assunto, tá? Mas, antes da gente entrar no assunto encapsulamento, eu quero só mostrar um detalhe aqui para vocês, tá? Por exemplo, toda vez que eu crio um novo usuário aqui, ó, meio que eu sou obrigado também a criar uma nova instância aqui, ó, de um endereço, tá? Aí, não é legal, né, a gente ter que ficar fazendo isso aqui, porque a gente poderia automatizar esse processo. Ou seja, toda vez que a gente criar um novo usuário, automaticamente a gente gerar um objeto endereço para esse usuário, sem precisar depois ter que ficar instanciando aqui, ó, esse new address. Como é que a gente poderia fazer isso aqui, galera? Aqui na classe user, eu posso inicializar o atributo com valor. Por exemplo, eu poderia inicializar aqui age com 10, se eu quisesse. Ou, sei lá, o nome já inicializar com algum valor, tá? Então, da mesma forma, posso inicializar aqui o address com algum valor. E esse valor vai ser o new address. Ou seja, toda vez que alguém criar um usuário, automaticamente vai ser gerado um novo endereço já com o formato da classe address para essa pessoa que gerou um novo usuário. Agora a gente volta aqui, ó, o que a gente vai fazer? Esse new user address eu não preciso, tá? Porque agora eu já tenho aqui dentro do usuário, tá? O address criado, formatado para o modelo de address aqui da classe address. Então eu faria o seguinte, ó, user.address.set. Quem é o address? O address já é uma instância do new address aqui. Então eu posso fazer isso, ó. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Aqui eu não preciso mais, né? Porque já tem lá essa instância. E tudo continua funcionando normalmente. Aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Eu não preciso desse Chablau address. Aí aqui eu só faria o seguinte, ó. Chablau.address.set. Chablau.address. Aqui eu posso tirar, ó. Funciona normalmente. Se eu dar um run aqui, ó, continua funcionando. E agora eu não preciso mais criar um new address, porque isso já é criado automaticamente quando eu faço aqui o new user. Quando eu chamo o new user, que ele vai construir minha classe de usuário, a minha instância de usuário, ele já cria aqui para dentro do address uma instância do address. Massa, né? Show de bola! Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, galera. Qual é o próximo passo, né? O próximo passo é trabalhar com encapsulamento, galera. E o que é isso? Não é legal, galera, que esses atributos que estão aqui, ó, estejam disponíveis de forma pública, tá? Por que isso? Porque não é legal a gente poder alterar diretamente assim um atributo. Porque aqui, por exemplo, eu poderia fazer user.name Joaquim, e aqui embaixo, ó, eu poderia fazer de novo, ó, user.name igual a Rodrigo, tá? Talvez eu gostaria de ter alguma regra, alguma coisa que prevenisse da pessoa poder fazer esse tipo de coisa. Não faz sentido, tá, galera? Eu poder alterar aqui inúmeras vezes o name, ou, por exemplo, pior ainda, vamos supor o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu user e vou colocar aqui algumas propriedades, por exemplo, string CPF, tá? String e-mail. Putz, CPF e e-mail é coisas que geralmente não mudam. Então, se eu, por exemplo, eu fizer isso aqui, ó, user.cpf igual a 123.343 tal, traço 20. Putz, se o CPF desse usuário Joaquim é esse aqui, não deveria ter a possibilidade de alterar o CPF dele. Se, por exemplo, user.email for joaquim@gmail.com, eu não gostaria de dar a possibilidade de mais para frente aqui, em outro momento, ele alterar esse usuário, esse e-mail desse usuário, sem nenhuma regra, sabe? Simplesmente por bel prazer. Eu não gostaria de ele chegar aqui, por exemplo, deixa eu tirar aqui só para a gente não confundir aqui, galera. Eu não gostaria que depois ele chegasse aqui por algum motivo e fizesse aqui pronto e-mail e do nada, sem motivo algum, alterar lá o e-mail de Joaquim para qualquer coisa @gmail. Não faz sentido, tá? Eu ter esse tipo de permissão. Como é que a gente resolve isso, né, galera? A gente resolve isso encapsulando as nossas propriedades, ó. E como é que a gente encapsula, né? Para encapsular aqui, a gente vai usar aquele conceito de os modificadores de acesso. Então, por exemplo, eu vou dizer que agora meu CPF ele é private. Lembra, galera, que por padrão, se eu não coloco nada, ele é default, tá?
Mas bora lá. Vou botar aqui que o meu é private, tá? Vou botar que o meu e-mail também é private, porque são duas características do meu usuário que eu gostaria de colocar regras para que houvesse algum tipo de modificação. Agora, se a gente volta aqui no app, ó, você vai ver que a gente não consegue mais acessar. A gente não consegue mais ter acesso nem ao CPF, nem ao e-mail. Ele está dizendo aqui, olha, o CPF não está visível para ser usado aqui. É óbvio, porque se está privado, agora ele não pode ser acessado de fora da classe user. Só que dentro da classe user, por algum método ou alguma função da classe user. Mas, Frank, se você está colocando private aqui, cadê? Private. Ou seja, a gente não pode mais acessar aqui para poder colocar os valores. Quando a gente criar um novo usuário, como é que a gente vai atribuir os valores já que está privado aqui? Já que estão privados, como é que a gente atribui? Aí é que está. A gente vai usar o que a gente chama de getters and setters, tá? Getters e setters, que são modos da gente acessar os valores dos atributos e também atribuir novos valores a esses atributos. Então, eu não vou poder fazer mais assim direto aqui, ó, como está aqui, porque isso aqui é errado. Agora, para mim poder acessar esses valores que estão privados, então estão encapsulados, eu deveria criar um getter e um setter, que é uma forma de getter de pegar e setter de setar informações, de colocar informações nesse atributo. Como é que a gente vai fazer isso, né, galera? Vou tirar aqui só para a gente parar de dar erro. Então, como aqui é só o meu CPF e meu e-mail que estão privados, mas aqui eu já vou deixando a dica que o correto é que todos estejam privados, todos, tá? Exatamente todos. Mas aqui, a fim de exemplo, eu vou deixar só o CPF e o e-mail, vou fazer só para esses dois e vocês entendam que o correto deveria estar para todos, tá? É o padrão que a gente sempre coloque tudo como privado, tá? Tá, então como é que eu faço agora um getter e um setter para acessar e para modificar o CPF e o e-mail? É só fazer aqui, ó, o seguinte, um public, é como se fosse um método, public string get CPF. CPF. Vou botar assim, ó. Aí eu vou botar assim, CPF. Beleza? Vou fazer aqui outra aqui, ó. Public string get e-mail. O que é o public? O public é que pode ser acessado de qualquer lugar da aplicação, né? De outros pacotes, de outras classes, enfim, é público para ser acessado. String é o que ele retorna. Então, getCPF deve retornar um string. GetEmail deve retornar um string. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar um return. Return this.cpf. Quem é this.cpf? É o valor do meu CPF, né? E aqui, um return this.email. Então, estou dizendo, olha, quem acessar a função getCPF e getEmail vai ter acesso aos valores que estão aqui. Então, ao invés de eu acessar aqui, por exemplo, user.email aqui, eu não vou conseguir pegar, eu posso fazer um user getEmail. Agora eu teria acesso, tá? Então, só a fim de aprendizado, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui já um valor inicial, já que a gente não vai conseguir injetar valores ali, né? joaquim@gmail.com. Então, se eu faço um getEmail, ele deve retornar ali agora. Não coloquei aqui, né? Vou colocar dentro de um system out println, só para a gente ver. Então, estou falando user.getEmail, pegue o e-mail, né? Então, executei aqui, peguei o valor que está lá dentro do e-mail, tá? A mesma coisa para o CPF. GetCPF. Eu não vou fazer aqui porque GetCPF está vazio, tá? Inicializado vazio e a gente não colocou aqui nenhum valor para o CPF. Mas já vamos resolver isso aqui, tá? Beleza, Frank, já entendi. Agora eu quero saber como é que faz para a gente injetar valores, né? Já que você está dizendo que a gente não pode mais fazer, por exemplo, assim, ó, desse modo aqui, ó, user.email é igual a qualquer coisa aqui. Você está dizendo que não pode mais, né? E aí está dizendo aqui que não pode, eu não posso fazer isso, tá vendo? Não está visível para que eu possa fazer isso. Como é que faz para mim poder fazer, injetar valor lá no e-mail, injetar o valor lá no CPF que estão privados? A gente vai criar agora o nosso setter, né? Aqui a gente criou os nossos getters, eu vou criar agora o nosso setter. Então, eu vou criar o setter do CPF. Então, eu vou criar aqui, ó, public void setCPF. setCPF. E vou criar aqui embaixo também, ó, embaixo do getEmail, public void setEmail. A mesma coisa, né? Público porque está visível, void porque eles não vão retornar nada, porque quando eles forem chamados, a função deles vai ser modificar alguma coisa aqui dentro da classe. E, por fim, não precisa me retornar nada, tá?
Eu só quero que ele execute uma ação dentro da classe aqui e não me retorne nada. Beleza. E o que ele vai fazer, né? Eu preciso receber aqui por parâmetro, galera, né, o valor com que eu quero depois pegar esse valor e injetar aqui dentro desses parâmetros. Então, aqui, quando alguém chamar o set CPF, ele vai ter que me informar string CPF. E aqui o e-mail, a mesma coisa, um string que eu estou chamando aqui de e-mail. Beleza? Show! Então, aqui eu poderia fazer o quê? This.cpf é igual a CPF. Então, estou injetando dentro do this.cpf, que é um this.cpf, é o CPF daqui da classe, é esse. O CPF aqui. Quem é o CPF aqui? É o que eu estou recebendo via parâmetro. Entende agora o porquê do this? Eu não poderia deixar aqui agora sem o this aqui, porque ele não saberia dizer se eu estou usando esse CPF que eu estou recebendo no parâmetro ou o CPF que está aqui nos atributos. Tá? Então, como eu estou querendo dizer o seguinte, pegue o CPF do parâmetro, o this.cpf, que é o CPF da classe, e coloque o valor do CPF que está vindo via parâmetro. Ah, Frank, isso é fácil de resolver, é só mudar aqui o nome para valor, por exemplo. Não teria problema, valor e CPF. Então, ele entende agora que CPF aqui é o CPF da própria classe, porque não tem outra coisa aqui com o nome CPF. Tá? Mas é uma boa prática a gente colocar aqui, ó, this CPF, recebe, e o CPF aqui como o nome do parâmetro. Tá? Então, isso aqui é uma boa prática. Beleza? A mesma coisa aqui para o e-mail. Então, estou recebendo e-mail aqui, eu vou dizer que this.email recebe o e-mail que eu estou recebendo por parâmetro. Ponto e vírgula, não pode esquecer. Pronto, então tem o meu set e-mail, meu get e-mail. Eu tenho o meu get CPF e tenho o meu set CPF, que são as funções de pegar o CPF, pegar o e-mail e colocar valor no e-mail e colocar valor no CPF. Show, então agora eu posso vir aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, agora colocar algum valor aqui no e-mail e no CPF, eu posso fazer o seguinte, ó, user.setCPF, e perceba que ele vai dizer, olha, o que essa função recebe é um CPF, que é um string, e ela não retorna nada. Então, vamos colocar o CPF de Joaquim, traço 34. Vou colocar aqui também o user.setEmail, ele está dizendo que também eu recebo um e-mail que retorna vazio e tal. Então, vou colocar aqui kim@gmail.com, tá? Aí aqui agora eu posso fazer, ó, user.pegue-o-CPF e user.getEmail. Porque quando ele chegar aqui, vai existir um e-mail e um CPF para pegar, que fosse o que a gente colocou aqui no set CPF e set e-mail. Salvei, vou executar, e lá ele pegou o CPF, pegou o e-mail, porque fosse o que a gente cadastrou aqui. Provavelmente você pode estar se perguntando, mas para que tudo isso, né? Além da questão de você privar, de não poder modificar várias vezes, mas aqui eu poderia modificar de novo, Frank. Eu poderia, por exemplo, fazer aqui, ó, antes aqui do getEmail, outro user.setEmail e colocar aqui outro valor. Outro valor@gmail.com. E você falou que a gente estava fazendo tudo isso para que isso não acontecesse. E a mesma coisa eu posso fazer para o CPF. Eu poderia aqui, antes de aqui, modificar. Exatamente. Só que, aqui é que está a questão, galera. Pense comigo. Se o CPF é algo único, que é só cadastrado no momento que inicializa a classe ou que eu crio aquele usuário, eu deveria fornecer, por exemplo, um meio de cadastrar toda vez, de modificar toda vez o CPF? Faz sentido eu permitir que minha classe faça um set CPF? Faz sentido? Não. Não faz sentido eu permitir que minha classe usuário deixe, de alguma forma, alguém toda hora modificar CPF, porque CPF é algo único. Então, eu tiraria o set CPF. Deixaria só a maneira de acessar o CPF, mas nunca de modificar. E o e-mail, Frank? O e-mail, eu posso até deixar a maneira de alterar o e-mail, porque às vezes, dependendo da regra do sistema, pode ser que a pessoa queira modificar o e-mail. Porém, a vantagem de fazer via getter e setter, galera, é que a gente consegue colocar regras aqui, ó. If, validar um e-mail, se ela fazer alguma coisa, if e-mail for igual a tal coisa, então eu não permito que ele modifique esse e-mail. Eu posso colocar regras de negócio aqui dentro, tá? Então, a vantagem de fazer com setter, ao invés de colocar aqui público e deixar alterar direto, é que eu posso, dentro aqui do set, já que ele é uma função, um método, colocar regras de negócio para validar esse e-mail, para permitir ou não, a depender do que ele for fazer, permitir ou não trocar esse e-mail. Então, eu percebo que agora eu estou mais livre para poder manipular essa modificação do e-mail. Eu consigo ajustar de acordo com o que eu quiser.
Mas se eu não faço isso, ele toda vez iria poder acessar direto ali aquele e-mail e modificar como ele bem quisesse. Se a gente volta na classe aqui agora, vai dar um problema. Ele vai dizer aqui, ó, Frank, é o seguinte, não existe mais set CPF. Então, se não tem mais uma forma de eu setar o CPF, como é que agora a gente vai colocar um CPF, né, quando a gente cria o usuário, Frank? Porque eu estou criando o usuário, eu preciso informar o CPF do usuário Joaquim, mas agora que você tirou aquela função porque você disse que não é legal ter formas de se alterar o CPF, como é que a gente vai setar o CPF, né? Vamos rodar aqui, ó, o código. O CPF agora vai ser sempre nulo, porque agora não tem um meio de poder manipular o CPF. Como é que a gente resolve isso? Para resolver esse problema, a gente vai aprender na próxima sessão. Então, eu te aguardo lá. Beleza?